Mano, do nada meu telefone não parava de tocar. Aí fui ver, eram vocês me mandando mensagem pedindo para traduzir a parte 2 da treta do Meregali e do Gui Mendes. Então fiquem comigo para você saber mais sobre isso. Ei, antes de ir para o vídeo, criamos uma playlist aqui no canal só com aula no Gui grátis. Acabou esse negócio de no Gui só na sexta-feira, hein? Já fala pro mestrão assistir os vídeos e passar pra vocês. Caso na sua academia não tenha, arruma o parceiro e bora treinar no Gui. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não está sabendo sobre a treta do Gui Mendes e do Meregali, já tem o vídeo aqui no canal explicando como tudo começou. Vai aparecer aqui em cima, basta você clicar, assista ele primeiro e depois você volta nesse aqui. Tô te esperando. O que aconteceu? Dia 2 de novembro, o Gui Mendes postou um carrossel de vídeos dele rolando com os seus alunos e no último post, ele vendendo o curso dele de long step. E comentou com a seguinte mensagem para a nova geração que eu vou ler aqui para vocês. Lembrem-se sempre que seu legado será composto por muito mais componentes do que a porcentagem de finalizações que você alcançou em sua carreira competitiva. Tudo que você fez, disse e a maneira com que as pessoas apreciam seu trabalho é o que realmente vai fazer a diferença quando você sair do cenário competitivo. Eu venci o Mundial em todas as faixas. Na faixa preta, 50 lutas registradas. Tive mais. Foram o suficiente para vencer o Mundial 4 vezes, europeu, pan-americano e brasileiro, e anos depois me colocar no hall da fama no esporte. Cheguei na faixa preta aos 20 anos e terminei minha jornada como atleta aos 27. Meu conselho a vocês é o seguinte: invista seu tempo e energia em criar o pacote completo, para que nos seus 30 anos você não esteja ainda pulando de galho em galho sem saber para onde ir. Afinal, de que adianta muita finalização e nada construído com isso? Também, crie algo que seja maior do que você mesmo, uma marca que transmita seus valores e características. Isso é a mente empreendedora sendo aplicada no esporte. Crie uma companhia que não dependa mais da sua imagem pessoal, afinal, você não vai ganhar títulos e medalhas para sempre. Também, melhore seu inglês e sua habilidade de compartilhar informações e conhecimento. Essas são habilidades que vão fazer toda a diferença no futuro. Seu potencial de vendas vai depender disso. Se seguir o caminho da liderança, entenda que criar campeões é também uma maneira de estender seu trabalho na área competitiva. Agora, criar um sistema que produz campeões da base até o topo é um projeto que demora anos, exige dedicação, criatividade e muito trabalho, então comece o mais cedo possível. Por fim, posso dizer que as medalhas, as finalizações, a glória momentânea foram fases da minha vida. Nada disso tem muita importância hoje em dia. O que marcou foi minha habilidade de manter o meu foco extremo para fazer as coisas acontecerem da maneira que eu planejo, e isso carrego comigo onde eu vou. Então aproveitem cada lição, sejam humildes para escutar quem sabe, apreciem aqueles que estão ao teu lado na caminhada e sejam corajosos para encarar todos os desafios à frente. Muito sucesso a todos. E nessa terça-feira, dia 15 de novembro, o Meregali fez 2 posts comentando sobre isso que eu vou ler aqui para vocês. No primeiro post, que está escrito em inglês, não mencione meu nome nas entrelinhas novamente, pare de ser um fake, isso é muita hipocrisia. O Meregali postou falando assim: Guilherme Mendes, eu vou comentar cada parágrafo seu, já que você começou essa discussão e agora está querendo dar lição de moral e parecer um homem sábio e maduro. Quanta hipocrisia. Primeiro parágrafo, abre aspas. Tudo que você fez, disse e a maneira que as pessoas apreciam seu trabalho, reticências, fecha aspas. Bem, você não disse nada, nunca abriu a boca para opinar ou se expor. O máximo que tem de você são entrevistas armadas com as perguntas necessárias para construir o personagem, dizer e agir como o público gostaria. Você usou a escassez do personagem como elemento base da marca, pois assim seria mais fácil esconder as fraquezas e tirar distância do mundo do jiu-jitsu e se posicionar como um ser lendário e uma marca intocável. Tudo bem até então, isso foi a sua decisão. Porém, mencionar o meu nome da forma indevida foi um grande erro. E agora, você precisa sair de trás da barreira que você criou para se defender. Se tudo que nós dissemos e como agimos durante a carreira fosse o maior diferencial, por que atletas com carisma, humildade extrema e sem títulos não têm o mesmo sucesso profissional após o término da carreira que lutadores com vários títulos? Interessante esse ponto. Você tanto sabe disso que se escondeu atrás de uma lendária imagem, vídeos e conteúdos lindos, super técnicos e na hora da luta, 50-50. Fala uma coisa e faz outra. Hipocrisia gostosa. Você que não tinha carisma nenhum, era vaiado em eventos e mesmo assim, hoje em dia tem sucesso profissional. Você que em debates para montar chave
chaves de mundial era avassalado por outros líderes e que hoje você finge ser amigo. Loucura isso! O que dizemos e como agimos, será que influencia? Imagina pegar carreiras de maiores atletas de todos os tempos, de todos os esportes, todos eles tiveram carreiras conturbadas, com posicionamentos fortes e muitas críticas. E mesmo assim, após o término da carreira, são amados e têm prosperidade, pois os títulos, superação e excelência nada pode apagar. Não quero me prolongar muito nesse parágrafo, acho que você já entendeu. O Gui Mendes então respondeu esse post assim: hahaha, você me fez perder 10 minutos da minha vida. O Meregali respondeu assim: bom, tenho certeza que você aprendeu nesses 10 minutos, senão deve ter algum problema. Já no segundo post do Meregali, que está escrito em português assim: não mencione meu nome nas entrelinhas novamente, para de ser um fake, isso é muita hipocrisia, o Meregali postou falando assim: sobre os títulos mundiais em todas as faixas, bem, você fechou na azul, roxa e marrom. Você era bem competitivo, pelo visto. Também fechou um mundial de preto, ok, você ganhou do Paroímpa, merece estar no Hall da Fama. 4 títulos mundiais, entre parênteses, 3 mais 1, par ou ímpar. E sobre pular de galho em galho, imagina a desgraça que seria se eu tivesse pulado no seu galho. Chegar aí presenciar o que eu sempre ouvi de todos que já conviveram contigo, o Guilherme é muito profissional, mas como pessoa eu não quero nem opinar. Eu estava tão mal que eu pensei até em você, meu amiguinho. Quem me conhece sabe que a minha maior guerra é contra a hipocrisia que está instalada no esporte. Grandes fakes vendendo verdades absolutas e se intitulando grandes líderes e exemplos, quando diversas vezes estes mesmos seres exemplos escondem casos de assédio nas suas academias, abusam da autoridade e hierarquia para extorquir serviços do que vem de baixo. Só é o que mais tem e é muito nojento. Dentre outras coisas, até aposentadorias precoces por conta de doping. Talvez por isso que muitos que estão à frente do poder não gostam de mim. Eu não baixo a minha cabeça para falsos profetas. Eu iria dizer o que realmente acontece sobre a situação de construir campeões desde a base. Mas como eu não envolvi ninguém nessa discussão, não irei debater este tema. Os teus atletas não merecem ser expostos aqui por tua falha. Eu respeito eles, até porque eles nunca fizeram nada para mim. Próxima vez que quiser postar algo, não me venha com sermões. Pense 2 vezes antes de postar. Você iniciou isso e saiba que eu não vou parar. Para mim é tranquilo continuar, mas você precisa ver se para sua marca não é melhor continuar se escondendo. Tenha um bom dia, paz e amor, rapaziada. Neste post, o Gordon comentou dizendo assim: nós temos que parar de sair juntos. E até o momento em que eu gravo esse vídeo, não tivemos comentários mais do Gui. E essa é a treta parte 2 que vocês me mandaram pedindo para contar aqui. Agora é com vocês, me dê a sua opinião.